Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre livros que a gente está sempre postergando começar a leitura à espera de um momento perfeito, de um momento ideal para que finalmente a gente possa lê-los. Acontece que o tempo passa, a gente prioriza outras leituras e esses livros acabam ficando esquecidos, não por falta de interesse, pelo contrário, a gente tem interesse, mas acontece que eles possuem uma estrutura ali que não favorece tanto a gente colocar ele nas nossas metas. São livros que têm um estilo mais fragmentado, seja porque tem um formato de cartas, diários, ensaios. Então são livros que eles não são para lerem de um jeito como os outros livros mais normais, digamos assim, né, de ficção, de não ficção. São livros que a gente talvez goste de consultar, goste de ler ao acaso, aqueles livros com doses do pensamento do dia, coisa do tipo assim. Só que a gente não gostaria, não tem aquela vontade de ler ele, pegar ele e ler de cabo a rabo, algo do tipo. A gente quer ler ele aos poucos, mas a gente quer lembrar deles e quer lê-los. Eu sempre, quando recomendo para vocês um dos meus favoritos da vida, que é o livro de Sossego do Fernando Pessoa, ele é um livro que tem muito dessa estrutura, apesar dele nunca se categorizar nenhuma dessas de tipos que eu expliquei aqui, né, nem de cartas, nem de diário, de ensaios, enfim, é um livro bem diferente, categoria Fernando Pessoa de ser. Então, é um livro é um livro fragmentado, né? Então, você encontra ali pequenas entradas ali. Então, entradas de 4 linhas, 2 linhas, de meia página, 1, 2 páginas, de tamanhos variados. Eu sempre, quando falo desse livro para vocês e recomendo fortemente, eu falo para vocês colocarem ele na cabeceira de vocês. Então, aquele livro para você consultar, para aquele livro de você ler antes de dormir, de você ter aquela dose de leitura do dia, ou quando você acorda, de incentivo, mensagem do dia. Enfim, eu sempre pensei nesses livros de cabeceira, mas nunca parei para pensar que teria outras possibilidades até assistir o vídeo da Fernanda, do Fala Fernanda. Vou deixar o canal dela e o vídeo que eu assisti aqui no box de descrição, assim como tudo que eu citar, enfim. Mas ela, justamente pensando nessa questão, nesses livros serem livros mais para ler calmamente, sem tanta cobrança assim, ela categorizou, né? Ela escolheu alguns grupos, umas 10 classes aí de livros, né, de estilos, que a gente possa encontrar esses livros e preencher nessas categorias e colocá-los na nossa cabeceira. Não necessariamente tem que ficar na cabeceira, seja numa mesinha ao lado da cama, mas pode ficar na sua escrivaninha, de forma bem visível, num carrinho, enfim, em algum lugar que você possa ver diariamente e qualquer momento do dia, em qualquer entre uma leitura e outra, qualquer brecha, você vai lá, abre e dá uma lida. E com isso vai dando sequência ali ao longo dos meses, ao longo do ano. Eu achei a ideia muito bacana, até porque as categorias que ela criou ali são categorias que me interessam, de livros que eu tenho interesse e realmente estou nessa questão de à espera de um momento perfeito, que nunca chega para esses livros, justamente porque são livros que já posso estar começando a leitura, porque são blocos de texto, a maioria deles. Então eu achei muito interessante isso e escolhi os livros aqui para conversar com vocês, tá bom? A primeira categoria, inclusive, olha, eu coloquei no meu caderno de leituras desse ano, então é um compromisso sério que eu estou estabelecendo aqui. A minha ideia, antes esqueci de falar isso, antes de começar a falar das categorias, é o seguinte, de vir atualizando vocês o meu andamento disso, tá? Então, se eu terminar algum desses livros, eu vou pegar depois um outro. Então, essa aqui é a minha escolha inicial. Então, a cada, sei lá, uns 4 meses mais ou menos, eu venho aqui, converso com vocês, atualizo como foi, como tá sendo a leitura desses livros, que se tá funcionando. Então, eu espero muito que esse funcione, tá? Então, eu estou bem otimista, bem confiante, por isso que eu embarquei nessa ideia, porque realmente, como eu disse para vocês, livros que eu estou interessada em ler, então eu separei, eu tinha até mais opções para cada uma dessas categorias, para vocês verem a situação. E pronto, acho que é isso que eu queria falar com vocês, que eu quero atualizar conforme o ano aí, e aí eu vou vir falar com vocês. Então eu separei, inclusive, só que eu não coloquei ainda os títulos que eu tava decidindo, terminando de decidir. Eu mostro pra vocês, se vocês tiverem interesse, ver meu caderno de leituras, enfim, de arrumação que eu fiz pra esse ano. E eu gostei bastante, mas o foco aqui é outro, tá? A primeira categoria, então, é cartas. Eu tenho alguns livros de cartas, por exemplo, da Jane Austen. Eu tenho
eu tenho interesse em um da Clarice Lispector, mas esse ainda não tenho. E eu tenho um que eu já tenho há um tempinho, que quando lançou eu fiquei louca, eufórica, mas ainda não li, que é Cartas a Theo, do Van Gogh. São trocas de cartas, né? Acho que é só do... Não sei se são as duas cartas, mas são cartas do Van Gogh ao irmão dele. Então, olha, dos primeiros tempos como aprendiz de marchand aos últimos dias de sua breve vida de pintor, Van Gogh manteve intensa correspondência com seu irmão Theo. São centenas de cartas em que Van Gogh compartilha decisões e desesperanças, comenta as obras dos pintores que admira, os livros que lê. Olha que delícia, né? Então você vai conhecer a intimidade de um pintor, que passa na cabeça dele, antes da pintura, durante a pintura, livros, então indicações de livros, assim, eu amo. Pede tubos de tinta e reclama da penúria material, mas sobretudo reflete no calor da hora sobre suas próprias telas, que por via da escrita se reapresentam aos nossos olhos com toda a vibração sensorial e espiritual que Van Gogh lhes imprimiu, e que a celebridade mercantil dos dias de hoje talvez lhes venha roubando. Então, esses tipos de livros aqui de cartas, eles vão ter sempre essas entradas bem curtinhas, olha. Então, de meia página, uma página, trechos bem pequenos, bem no estilo de Fernando Pessoa mesmo, do livro do Assossego. Então, são entradas bem dessa forma. E é um livro que eu tenho interesse porque eu quero fazer a leitura da biografia do Fernando Pessoa. Olha, também tem interesse, tá? É a biografia do Van Gogh, naquela, né, calhamação que tem. Mas essa aqui das cartas, então, eu acho que seria uma leitura, primeiramente, assim, mais interessante de fazer. E eu até pensei em colocar a biografia aqui para fazer pequenas doses aí, mas acabei optando por pegar cartas a Theo. A próxima categoria, então, é diário. Então, eu tenho alguns que eu gosto de ler, inclusive, né? Então, o diários e cartas eu acho algo bem interessante, que a gente acaba conhecendo quem tá escrevendo, assim, bem de forma íntima. Então, ali a gente descobre várias coisas interessantes. E diário também, eu li, tem uns 2 anos, os diários da Susan Sontag, eu li o volume 1. E gostei muito, ali você encontra lista de tanta coisa bacana, de discussões de vários assuntos interessantes. E eu acho sempre muito curioso a gente embarcar nessa. E cartas também, algo que a gente acaba falando sobre. Então, meio que cartas e diários se complementam de alguma forma. E na categoria diário, eu tenho o diário, então, da Susan Sontag, volume 2, que eu pensei em colocar. Mas também tem o diário da Virginia Woolf, diário da Sylvia Plath. Mas eu peguei um que chegou ano passado, né, lançamento mais recente, que é esse aqui, Para John, da Joe Didion. Eu tenho muito interesse desde que eu vi a sinopse aqui, que ela vai retratar aqui conversas com o psiquiatra dela. Então, olha aqui, ó. Em novembro de 99, Joe Didion começou a frequentar um psiquiatra, pois, como disse um amigo, sua família estava passando por alguns anos difíceis. Ela descreveu suas sessões em um diário que endereçou ao seu marido, John. Por vários meses, Didion descreveu cada detalhe de suas conversas com o psiquiatra. As sessões iniciais são voltadas a temas como alcoolismo, adoção, depressão, ansiedade, culpa e as complexidades do relacionamento com sua filha, Quintana. Os assuntos logo evoluem para seu trabalho, que ela estava tendo dificuldade de manter por longos períodos. E em seguida passa um destilamento de questões de sua infância, desentendimentos e falta de comunicação com os pais, a tendência para antecipar catástrofes que remonta à infância, e de seu legado ou, como ela coloca, o que valeu a pena. Essa análise iria se estender por mais de uma década. Então também são entradas de 2, 3 páginas mais ou menos, então sempre sim, só mostrando aqui para vocês como fica por dentro, mas ele inclusive começa, olha, em dezembro, então 29 de dezembro. Então, sempre assim, aqui tem umas 2 páginas nessa primeira entrada, e sempre com desabafos, e eu gostei dos temas que parece que foram abordados por aqui. Então, desde que esse livro chegou aqui da HarperCollins, eu fiquei bem interessada, e essa edição é linda. Deixa eu mostrar rapidamente pra vocês. Eu acho que no vídeo de novidades, quando eu mostrei melhor essa edição, mas ela tem essa jacket, e depois fica com a cara de um diário mesmo. Então, esse aqui, cabeceira para ser lido, né? Então, é um livro que, como eu disse pra vocês, né, faz sentido a gente ler aos pouquinhos, né, do que talvez você ler de uma vez só e tal. Não é aquele livro que vai fazer, talvez possa ser, mas que a gente não tem aquela vontade de devorar, passar o final de semana inteiro lendo, coisa do tipo. Então, vocês estão entendendo a ideia aqui, né? Categoria de ensaios. Esse eu confesso que eu tenho menos livros de ensaio.
pensei em pegar alguma coisa do Gay Talese, como um que eu tenho que é Fama ou Anonimato, um que ele até tem alguma coisa com Frank Sinatra, enfim. Fiquei lá remoendo e lembrei de um que eu acho que seria uma boa porta de entrada esse escritor, e é russo, né, então amo aqui, então uma ideia aqui de enfiar um escritor russo aqui, que é esse aqui, A Estrada, do Vassili Grossman. E eu tenho muita vontade, eu inclusive tenho a duologia dele, né, que é Stalingrado e Vida e Destino, e eu já vi pessoas recomendando que essa leitura aqui seria bem interessante você fazer antes de ir para essa duologia dele. Então você vai saber de vários assuntos antes, enfim, de compreender melhor a história. E aqui, por exemplo, ele não é apenas ensaios, tá? A Estrada reúne contos, textos jornalísticos, ensaios e cartas, além de trazer uma nova visão sobre a vida de Vassili Grossman. Uma das primeiras descrições da estrutura de um campo de extermínio, bem como cartas emocionantes que o autor escreveu para a mãe depois que ela foi morta pelos nazistas, estão presentes nesta edição. Uma coletânea que nos permite ver a pluralidade de uma das grandes figuras da literatura do século XX. Reportagens intensas, contos esclarecedores e cartas comoventes. Então, aqui tem, deixa eu ver no sumário, eu fiquei sempre olhando o sumário para saber a quantidade de textos existentes, né, a quantidade de páginas para isso. Então, é bem dividido mesmo, do jeito que eu estava esperando para ser. E é um livro que eu também fico postergando, e aí depois eu quero ler Stalingrado, aí eu falo, será que seria legal ler esse livro primeiro? Ou vou para Stalingrado direto? E também junta que o fato que eu separei para minha meta dos 12 livros para 2026, tem vídeo aqui no canal se você não assistiu, vou deixar o link para vocês conferirem, que eu coloquei As Benevolentes, que vai tratar sobre campos de concentração e tal, sobre o ponto de vista de um carrasco. Então é interessante também ter uma leitura nesse estilo aqui, de forma complementar, enfim, de trazer mais material sobre o assunto. Então eu acabei escolhendo esse livro para essa categoria. A próxima é a de contos. Essa é que eu tenho adoidada aqui. Eu gosto muito de ler contos, só que raramente eu pego um livro de contos, uma coletânea, e leio ela toda. Eu acabo pegando contos para outubro, aí eu leio algum outro, aí, que é na temática de Halloween. Aí, dependendo do Natal, eu pego algum livro de algum conto, ou também, tudo assim, bem de forma solta. Mas eu tenho interesse de pegar um livro, por exemplo, eu tenho a coleção listrada, alguns livros da coleção listrada da Companhia das Letras, que são os contos completos do Machado, completos não, 50 contos do Machado, contos fantásticos selecionados pelo Italo Calvino, contos do horror pelo Alberto Mangel. Então, tem algumas coletâneas assim, fora de outros escritores, da Lígia. Enfim, gente, eu sempre gosto de ler pelo menos um livro de Clarice Lispector ao ano. Tenho feito isso nos últimos anos, tem sido maravilhoso, sempre configura entre as minhas melhores leituras. E tem um livro de contos de Dona Clarice Lispector que eu não li, tá? Então, Laços de Família foi a minha escolha para essa categoria. Aqui são o quê? Em torno de um pouco mais de 10 contos. Olha aqui, ó. Nesta coletânea de contos, os personagens, sejam adultos ou adolescentes, debatem-se nas cadeias de violência latente que podem emanar do círculo doméstico. Homens ou mulheres, os laços que os unem são, em sua maioria, elos familiares ao mesmo tempo de afeto e de aprisionamento. Clarice fixa nesta obra uma camada específica da sensibilidade pequeno-burguesa figurada na tensão com as representações do poder inconscientemente internalizadas e tornadas institucionais, como no texto de quem escreve por lampejos e sem a imediatez de uma literatura de compromisso social direto, tudo isso ali está posto com a sutileza do artifício que afirma e nega, oferecendo ao leitor um traço de machadiana obliquidade na forma de escolher e registrar os laços que acolhe e acossam seus personagens. Então, Clarice, eu amo Água Viva, gosto bastante também de A Hora da Estrela, e eu fiz essa escolha. A questão aqui, então, dos contos dela, deixa eu ver se aparece aqui, em torno de quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que são em torno de 14 contos, tá vendo? O livro já é curtinho, então, do jeito que eu tô procurando também, de questão de quantidade de contos, e aí fica de uma escritora só. Fiquei na dúvida, como eu disse pra vocês, se pegava uma coletânea aí de tema, né? Eu pegava um tema com contos de vários escritores, mas essa aqui funcionando, lendo um conto a cada tantos dias, aí vou depois mudando aqui, venho atualizando vocês e vou adicionando, né, trocando, substituindo por novos livros de contos. É essa a minha grande expectativa, que vai funcionar, porque quero botar pra frente, né, andar aí com os meus livros de contos, mas fica pra depois sempre. Categoria agora, poesia.
Eu não sou a pessoa que lê muito poesia, e eu acho lindíssima poesia. Eu me encanto quando eu, de fato, consigo mergulhar e compreender a obra, mas eu tenho uma dificuldade grande de interpretação de poesia, mas é claro, né, se você não pratica tanta leitura, não faz esse convite a você não desenvolve isso. Isso eu acho que é perfeitamente normal. Também tem algo que você não se conecte tanto, enfim, mas eu acho a coisa linda demais. Alguns escritores realmente me convidam, como por exemplo Drummond de Andrade. O Fernando Pessoa, além de eu ser super encantada pelo livro Desassossego dele, eu gosto muito da poesia dele, principalmente com o Heterônimo de Alberto Caeiro. Mas não coloquei Fernanda Pessoa nessa categoria. Escolhi outro português, no caso, uma escritora portuguesa, que é a Sofia de Mello. E eu peguei, acho que envolvida por essa temática agora de verão, enfim, que é essa coletânea Coral e Outros Poemas, que é um livro que eu vi a Bruna Martioli lendo, já tem um tempinho esse livro, essas poesias aqui, e eu fiquei tão eufórica, eu li um poema ou outro e gostei, e também, assim, tem de todos os tipos, né, como todas as coletâneas aqui, e também nessa época de praia, enfim, e eu fiquei animada, eu comprei, tá lá, tá parada aí, nunca cheguei a cogitar colocá-lo numa tibiara, alguma coisa do tipo, porque eu acho que é isso, ele pede para ser lido aos pouquinhos, para você ir lá, abrir, e ler um poema, ler dois, e ser convidado ali. Mas se você não separar e colocar na sua mesa, e de alguma forma você nunca vai chegar nessas obras, é que você nunca vai pegar e tirar da estante e vai ler. Você sempre tem que ter algo mais próximo das suas mãos ali para você lembrar e ter esse convite aí mais rápido para você. Então eu fiquei interessada nisso e aí eu separei esse coletânea aqui da Sofia de Mello para essa categoria. A próxima aqui é uma que eu amo, que é livros sobre livros. Então, se tem uma coisa que eu gosto de ler, é tanto ficção e não ficção de pessoas falando sobre livros. Então, uma história que tem a literatura ali como uma forma de unir os personagens, transformar o modo de pensar, dar suporte para a vida das pessoas, eu amo. E também gosto de quando tem escritores ou outras pessoas falando sobre livros, enfim. E é sempre ótimo pegar grandes dicas. Então, tem alguns livros como o do Manga que eu gosto de ler, e volta e meia tem algum outro que tem umas mini coletâneas do C.S. Lewis também, como Cultivar o Hábito da Leitura. Tem grandes obras assim que é muito bacana. E eu tenho alguns do Manga encalhados, né? Estão sempre ali convidando ali. E no caso, eu separei dois, porque o primeiro aqui, eu acho que ele vai ficar rapidinho na cabeceira, porque são 3 capítulos e ele já é bem fininho, tá? O primeiro que eu separei aqui é Os Livros e Você, clássicos da literatura que podem ampliar a sua visão de mundo. Eu achei bem interessante para começar logo o ano com uma dose aí de vários esquemas de pirâmide literária ativado aqui, como eu gosto, né? Como se eu não já tivesse esquema de pirâmide suficiente. E aqui é o do Somerset Maugham, que é o mesmo escritor, por exemplo, de Servidão Humana. E aqui é um livro que, deixa eu ver aqui, são 3 capítulos, se eu não me engano, isso. E é bem curtinho, olha. Tem 3 capítulos e a diagramação super confortável. Mas eu acho que eu não vou demorar muito, como eu disse pra vocês, porque eu já dei uma folhada aqui, e ele vai falar, tipo, de Jane Austen, ele fala, deixa eu ver, só de eu abrir aqui vai aparecer, já vi que Moby Dick também, George Eliot, então vai falar de Middlemarch, em vários momentos aqui, eu já abri justamente nessa página, de Middlemarch, que mais aqui? Então, eu já vi que tem Morro dos Ventos Vivantes também. Tem vários, ó, acabei de novo, Feira das Vaidades e o Morro dos Ventos Vivantes. São livros que eu tenho interesse, inclusive o Morro dos Ventos Vivantes, eu vou ler agora de janeiro para fevereiro. Sim, por causa da adaptação. Não tô com grandes expectativas, mesmo não tendo assistido, não tendo lido ao livro, mas não tenho grandes expectativas, mas, né, vai estar todo mundo falando, comentando. O assunto não é esse, né? Vamos focar aqui. Então, eu tô bem interessada nessa leitura aqui, porém, eu sei que ela vai ser curtinha, rapidinha de ser feita, e aí eu separei um do Mangel, que já tá há um tempinho, que é esse aqui, que é uma história natural da curiosidade. E aqui vocês podem ver que tem a figura de Dante. Aqui tem, inclusive, falando que é uma pintura, olha, é o Canto 1, Partida para a Grande Viagem, uma xilogravura de Salvador Dalí. A curiosidade tem sido vista ao longo dos séculos como um impulso que leva adiante o conhecimento. Ao mesmo tempo, muitas tradições a julgam como a atenção que leva a territórios perigosos e desconhecidos. Por que o mal existe? O que é a beleza? O que é a verdade?
O que define nossa identidade? Mango seleciona uma galeria de curiosos notáveis como Tomás de Aquino, David Hume, Lewis Carroll, Sócrates e, sobretudo, Dante, para nos guiar em meio a essas questões. Nesse livro, então, Mango mapeia os textos e autores que o inspiraram ao longo de sua vida como leitor. Então ele está nessa forma de divisão, levantando esses questionamentos que eu li agora há pouco. E por dentro também ele tem textos até um pouquinho maiores, mas eu acho que vai dar para cumprir a tarefa do qual estou propondo para este livro aqui. E eu sei então que essa figura, né, então ele está dizendo aqui que Dante vai guiar por meio desses questionamentos. Acho que ele utiliza a figura de Dante, né, a questão da Divina Comédia, como uma forma aqui de avançar na leitura aqui dessas curiosidades levantadas nessa obra. É algo que eu já li a respeito sobre, fiquei interessada nisso. Pois bem, temos um livro recheado de outras leituras, né, falando sobre outros escritores, outras leituras do jeitinho que nós, leitores, amamos. Aí a próxima categoria aqui, eu não sei se ela colocou, a Fernanda colocou, porque aí eu já comecei a mexer. Eu acho que até aí tá tudo meio que parecido. Eu não acho que mitologia ela colocou. Eu acho que a próxima que ela não colocou eu criei, tá? Mas mitologia, eu separei aqui, no caso, peraí, 2 livros de mitologia, tá? Já saiu da ordem aqui do que eu coloquei. Mas enfim, eu separei 2 para mitologia, de 2 tipos diferentes, né? Um aqui... Por quê? Primeiramente, eu fiquei empolgada com a história de mitologia, porque eu sempre gostei de ler sobre mitologia. E na época, por exemplo, da escola, do ensino médio, eu devorava revistas falando sobre mitos, sobre deuses, enfim. Sempre eu gostei muito de assistir muitas adaptações sobre. E um dos grandes projetos que eu tenho é começar a fazer a leitura de grandes épicos. E, inclusive, eu vou começar a fazer isso esse ano, vou tirar isso do papel, literalmente do papel. Inclusive, está anotado. Eita, que caiu tudo, né? Só fui apoiar ali. Mas, olha aqui, lendo os grandes épicos é uma parte que vai estar no caderno que depois eu vou mostrar pra vocês, em que eu listei já em alguma ordem que eu quero seguir. Eu quero começar a fazer a leitura de Ilíada e de outras antes um pouquinho, tá? Mas eu acho que para entrando nesse ambiente, já de resgatando alguns conceitos, eu separei esse aqui, que é um livro aqui de mitos clássicos, da Jenny Marsh. Eu vi essa recomendação desse livro, agora eu não lembro de quem, mas não lembro agora, gente. Mas me recomendaram e vi falando super bem dessa coletânea. Coletânea não, né? Dessa forma aqui que é como contada, resgatada alguns conceitos aqui. E olha aqui como está o sumário desta edição. É uma edição aqui que sai pela Civilização Brasileira, que é um selo da Record, se eu não me engano. E aqui tem o mapa do mundo grego, enfim. Tem também, tem vários mapas, tá? Do mundo mediterrâneo. Ele também tem, tá vendo aqui? Acho que é carta celestial, é isso? É, carta estelar, desculpa. E tem mais um pouco aqui, só que aí os textos, eles são meio que vários assuntos, né? Então tem um capítulo aqui, então não precisa ser lido o capítulo inteiro. Então, amor, ó, a criação, o primeiro aqui, o tópico, a criação. E aí dentro da criação vai ter noite e dia. E aí tem 2, 3 páginas aqui, a terra e céu. Aí depois da terra e céu tem aqui, ó, os titãs. Então são vários tópicos assim. Olha, os mitos da Grécia e Roma antigas estão entre as mais dramáticas e apaixonantes histórias de amor, guerra, heroísmo e traição criadas pelo homem. Seus personagens inspiram as artes e ajudam a humanidade a compreender a si mesmo. Ícaro voa perto demais do sol. Prometeu rouba o fogo dos deuses. Édipo vive sua tragédia incestuosa. Os apaixonados pela mitologia antiga têm em mãos um guia essencial. A famosa classicista Jenny Marsh apresenta uma deliciosa compilação dessas histórias, é isso. E conduz o leitor às origens, transformações e interpretações dos mitos que moldaram o mundo. Então, eu acho que isso aqui vai dar esse pano aí de fundo muito bacana para fazer adentrar nesse grande mundo aí dos grandes épicos. Eu acho que fica bem bacana isso. E juntamente a este livro, eu separei esse primeiro volume aqui do box que eu tenho da Nova Fronteira, que é um livro do Thomas Buffett, que eu sei que tem outras editoras que publicam de forma separada, algumas são a obra completa, outras não, que é o livro de ouro da mitologia, algo assim. E esse aqui é a Era da Fábula, que seria uma parte só dessa Idade do Ouro, alguma coisa assim. Não sei ao certo o nome, vou deixar os links aqui para vocês conferirem. Mas aqui é só o primeiro volume, tá? Eu sei que tem, esqueci os outros títulos que possuem,
Deixa eu ver se, com certeza não vou encontrar aqui quando eu abrir, deixa eu ver. Eu tinha olhado que aparece a Era da Fábula. Ó, a Era da Fábula é esse aqui, aí depois tem a Era da Cavalaria e a Lenda de Carlos Magno. Então, são esses 3 livros, eles compõem, então, o box, né? E aqui só de abrir eu tô vendo aqui falando sobre Metamorfose do Ovídio, que eu tenho interesse em fazer a leitura. Muito interesse, inclusive. E Eneida, Bucólicas, Geórgicas, Ilíada, Odisseia. Já tá dando uma falada aqui, só da introdução aqui um pouco. E aí tem como que fica a história disso aqui, né? História de deuses e heróis. Eu mostrei esse livro em detalhes quando eu fiz a aquisição aí, tá? Foi alguma oferta aí do ano passado, agora em 2025. Mas, deixa eu ver aqui, tem aqui introdução. Aí começa, olha. Prometeu e Pandora. É sempre assim, tem um início, aí tem 1 a 2 páginas assim, falando um pouquinho. E aí vem Apolo e Daphne. Então, é isso durante o livro todo, tá? É dessa forma que ele é feito. Então, os capítulos é sempre falando sobre cada uma dessas divindades. Enfim, a Era da Fábula é um mergulho dos mitos e lendas que deram origem a diversas culturas do mundo hoje. O livro esquadrinha as histórias de antigas deidades e heróis, como os olimpianos e os nórdicos. O texto apurado de Thomas Buffett proporciona vasto conhecimento sobre as crenças e valores das civilizações do passado. A obra exibe os universos fantásticos, continua a ressoar e inspirar não só especialistas no assunto, mas todos os tipos de leitores. É uma verdadeira experiência que conecta as profundezas da narrativa, preenche a lacuna entre o ancestral e o contemporâneo e celebra o poder atemporal do mito. Então, dessa forma aqui, tá vendo? Você vai encontrar, pode abrir aqui, ó, Orfeu, Eurídice. É dessa forma que fica exatamente o decorrer do livro. Deixa eu ver se tá aparecendo quando eu faço assim. Toda vez que aparece a página preta, que tem um novo capítulo, né? Uma nova divindade, enfim, sempre dando a história dele, enfim. Tenho interesse em, sempre recomendo bastante como uma leitura de apoio, como uma leitura para consulta, mas acho legal também você ter esse contato aqui. Então, bater essa dobradinha aqui na parte de mitologia. A próxima categoria, já a penúltima categoria, eu acho, peraí que eu acho que eu já saí da ordem aqui. É a categoria Bíblia, tá? Essa aqui eu adicionei, assim como tem a categoria Mitologia para projetos pessoais que eu quero começar agora em 2026, projetos para a vida, enfim. A leitura da Bíblia, fazer a leitura literária da Bíblia é algo que eu tenho muito interesse. Eu sei da importância de fazer isso como uma pessoa que gosta de ler clássicos, o quanto a Bíblia, ela é de base dos grandes clássicos. E eu já falei isso com vocês, inclusive, quando eu comento qual é aquele livro que ficou entre as minhas melhores leituras de 2025, A Imaginação Educada, do Northrop Frye. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre esse livro, que é a questão do início ali, do núcleo ali, das grandes histórias. Enfim, eu sempre fico postergando isso, deixando para um outro momento. Eu já comecei, inclusive, a olhar um livro que já recomendaram. Eu tô lendo no Kindle, bem devagar, que é o livro da vida, mas ele não tem uma edição física mais, tá esgotado há um bom tempo. É um box com 3 tomos, enfim, é uma forma mais, não é didática, digamos, é a Bíblia, mas sem por forma de versículos, né, como fosse um texto mesmo. Tô meio na dúvida se tá me agradando tanto assim. Mas eu separei 2. Primeiramente, que é esse livro aqui. É o livro da Bíblia, né? Então é aquela coleção que é o livro de alguma coisa. Então eu tenho o livro da literatura dessa coleção, o livro do crime, da mitologia eu também tenho nessa coleção aqui, que é muito boa. E eu uso também como consulta. O livro da literatura eu uso muito como para consulta. E esse aqui eu vi depois analisando, porque ele tem uma estrutura que você vai... Deixa eu começar aqui do começo, é ótimo, começar do começo, mas vocês vão me entender que se você... A primeira parte, né, Gênesis, é claro, então vai dar uma boa resumida de alguma forma, um primeiro bom contato ali para resgatar a ideia mesmo, para quem já leu alguns trechos ou outro da Bíblia, mesmo não tendo lido de forma integral, então vai repassando algumas coisas, tem esquemas aqui bacana para você ter tanto de consulta posteriormente, mas também de resgatar alguns conceitos. Eu estou fazendo a leitura, então, de um livro do Thomas Mann, que é José e seus Irmãos, que ele utiliza, é claro, a história de José do Egito, né? Ele é um romance histórico, então baseado justamente na história de José do Egito, em que ele vai ampliar muito aquela história, colocar mais informações, e é bom resgatar isso porque ele
ele vem falando, né, ele vem resgatando outros assuntos, apesar de concentrar em José, para falar de José, ele volta nos antepassados. Eu já li várias coisas de Gênesis, já assisti a adaptação, mas é bom repassar. Então eu até dei uma paradinha, não uma parada, né, agora que já não reduzi, tô com pendências dessas leituras, enfim, é uma leitura que eu vou voltar agora no início do ano, e aí vai ser bom repassar alguns conceitos, e aí com isso, quem sabe eu vou adentrando aqui e dou uma olhadinha um pouco em cada um desses livros. Eu achei legal a ideia, vamos ver se vai funcionar. E um outro aqui, que nesse projeto de fazer a leitura literária, que eu quero também ler aos pouquinhos, começar, essa coleção que tem saído, né, pela Companhia das Letras, com tradução do Frederico Lourenço, o mesmo tradutor tão prestigiado de Ilíada e Odisseia, ele tem feito tradução da Bíblia, né? Então, eu acho que serão 6 volumes, ó, o leitor tem em mãos o primeiro dos 6 volumes que compõe a inédita tradução integral da Bíblia do grego para o português, com apresentação, tradução e notas de Frederico Lourenço. Ó, premiado tradutor, como Ilíada, enfim, toma por base o texto original do Novo Testamento, com os seus 27 livros, e a versão grega do Antigo Testamento, também conhecida como Bíblia dos 70, composta por 53 livros originalmente escritos em hebraico, enfim. Esse primeiro volume aqui que eu tenho, porque eu sei, eu quero comprar a coleção, mas eu não quero comprar a coleção sem ver se eu vou gostar da estrutura, como está. E aqui temos, então, os 4 evangelhos. Então, no Novo Testamento, os 4 evangelhos. Então, olha aqui. Aí vai aparecer, tem uma baita de uma introdução até chegar ao evangelho de segundo Mateus. Deixa eu ver aqui, tem o material introdutório aqui ao evangelho. Primeiro tem introdutório ao livro, ao evangelho, e aí começa. Então, a estrutura aqui da página, então, o primeiro capítulo, e aí tem os comentários aqui no rodapé, tá? E fica dessa forma, tá vendo? Então, uma leitura que dá pra fazer um pouquinho ao dia. Então, o segundo, da mesma forma. Dessa forma que ele tá feito. E aqui é uma cinta, tá, gente? Que sai, é um papel bem... Eu não sei se é... Esqueci o nome desse papel aqui, mas ele é bem forte. E aí fica esta edição. Essa é a minha ideia, vamos ver também se vai funcionar. Alguns aqui eu acredito que vão funcionar, tá? Então alguns eu tô também testando esse funcionamento de colocar ele em mãos aqui pra ver como que vai funcionar esse esquema do que eu separei. Categoria Fernando Pessoa, criação também da Fernanda. E aí eu pensei em colocar o livro de Sossego para eu começar a fazer a releitura dessa obra que eu tanto amo indicar aqui para vocês. Mas eu também pensei em colocar outro livro de poesia, que é aqui a coletânea com Heterônimo, que é um dos que eu mais gosto, do Alberto Caeiro. Que aqui tem um poema que eu amo muito, que é Além da Curva da Estrada. Acho que é esse o nome do poema. Eu gosto bastante. A coletânea aqui, volta e meia, já peguei despretensiosa. Ah, eu abri justamente Neves, tá? Não estou brincando. Para Além da Curva da Estrada. Eu amo. E eu quero ler outros e terminar esse livro. Aqui tem um material também de pós-fácil bacana, tá? Então, eu quero finalmente concluir. Então, aos pouquinhos, funcionando esse, eu passo para a próxima coletânea que eu tenho do Fernando Pessoa. E, por fim, eu criei uma categoria que é de uma ideia aqui, que vai ver se vai funcionar dessa forma, tá? Então, isso aqui são tudo ideias, vontades aqui, que aí eu venho atualizar vocês. Mas que é a categoria As Mil e Uma Noites. Sim, coloquei o livro das Mil e Uma Noites. E aqui vai ter, pelo que eu entendi, pelo menos neste tomo aqui, primeiro, né? São 5 livros já publicados, das Mil e Uma Noites, volta e meia aparece mais um. Até um tempo atrás eram só 4, apareceu o 5º livro, não sei se agora fecha. Mas, enfim, tem um texto um pouquinho maior na entrada, até aparecer a figura ali de Charizard começando a contar as histórias, né? Uma por noite não, contando as histórias noite a noite. E aí depois vai começar a aparecer as numerações. Então, a ideia é ler também pelo menos uma, duas, não sei a quantidade que eu pretendo fazer por dia, quando aparecer a vontade de fazer a leitura. Então, nesse modelo aqui, bem separado mesmo das noites, tá? Então, eu acho que também atende bem a categoria meio que As Mil e Uma Noites, /conto, alguma coisa do tipo nessas histórias aqui. Então, foram esses títulos que eu separei para esse, digamos, não um projeto, né? O objetivo aqui não é eu devorar, terminar com todos esses livros esse ano, tá? É começar a olhar eles, a prestar mais atenção nesses livros. Então, convido vocês a também participar disso, não precisa participar de todas essas categorias, mas olhar para sua estante, esses livros que você tem interesse,
seja um livro de ensaio, seja um livro de estudo, algum livro assim com esses textos assim mais com essa estrutura fragmentada na sua composição, em que você acha assim, ah, não vou colocar agora porque eu não tô a fim de ler esse livro todo nesse momento, mas que você gostaria de ler pequenos textos dele. Por exemplo, tem as Confissões de Santo Agostinho, que eu cogitei colocar, Meditações de Marco Aurélio. Tem vários livros nesse estilo, assim, que eles comportam nessa questão de livros de cabeceira. Então, ajudaria muito a gente colocando isso realmente, deixando ele em mãos, num lugar mais acessível. Então, num carrinho, numa mesinha assim do lado, um lugar que você tá sempre perto ali, onde que você vai fazer a sua leitura, deixar ele. Então não precisa ser 10 livros como eu separei aqui, até mais um pouquinho. Separe 2, 3 livros nessa categoria, vê se funciona para vocês. Então, assim, cartas, diário, contos. Eu sei que muitos de vocês provavelmente gostam de ler contos, então faça esse convite. Eu acho que é uma boa forma da gente também se conhecer. E às vezes a gente vai comprando alguns livros que a gente tem interesse nessas categorias. Ah, uma hora eu vou ler, uma hora eu vou ler. Quando eu vou ver, nessa hora que eu falei para vocês que eu fui buscar livros para preencher, eu tenho vários de algumas categorias que eu fico sempre deixando para depois. Pois bem, a ideia é justamente isso, olhar com mais carinho para esses livros. Eu vou botar ali na minha mesinha. E aí, com isso, quem quiser me acompanhar, vou atualizar também lá nos stories, volta e meia vai aparecer eles lá. E vem falando aqui na aba de comunidade também e trago atualizações daqui, de repente, a 4 meses. Será que vou ter concluído pelo menos 1 ou 2 dessa lista? Concluindo 1 ou 2, acho que ajuda bastante nesse projeto bacana, tá bom? O que vocês acharam aí? Comentem, deixa a listinha de vocês, digamos assim, compartilha aqui comigo. E também se vocês já leram aqui alguma dessas obras que eu citei, se vocês falam, Carol, você vai gostar muito desse aqui, prioriza bastante e tal. Eu acho que vai ser bacana, tá bom, pessoal? Lembrando sempre, todos os links do que eu citei aqui tá aqui no box de informação. Não se esqueça de hypar, dar joinha, compartilhar, se inscrever nesse canal se você é novo por aqui. E lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.